Lição número 1219. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. باب في الانتضاح وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن العشعث السجستاني رحمه الله قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي عن الحكم بن سفيان رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود: وافق سفيان جماعة من هذا الإسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Já saindo da sequência do Mash, e vamos hoje falar acerca de uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam muito benéfica, que corta até muitas sussurras, que corta até várias insinuações mentais, não é, que o Satanás traz, coloca na nossa mente quando estamos até fazer salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia uma prática que tinha como objetivo de cortar este tipo de insinuação ou de pensamento. Qual é esta prática? É salpicar água na parte privada após a ablução. O profeta sallallahu alaihi wasallam assim fazia, conforme o hadith que já iremos mencionar. O hadith é narrado por Sufyan ibn al-Hakam al-Thaqafi, e outros ainda dizem que era Hakam bin Sufyan al-Thaqafi. Há dúvida aqui no nome correto deste sahabi. Ele diz que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha bala tawadda'a wa yantadihu. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam urinasse, ou por outra, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia ablução depois de urinar. E o que fazia depois de fazer a ablução? Salpicava água na sua parte privada. Imam Abu Daud diz: um grupo de estudiosos concordou com o nome Sufyan, não é, sobre esta cadeia de narradores. Uns consideram Sufyan ibn Hakam e outros Hakam ibn Sufyan, conforme dissemos logo no início, e isso consta nesta corrente de narradores. Portanto, o outro hadith ainda que vem narrado por um indivíduo de tribo Thaqif, que narra do seu pai, portanto, dizendo que viu o profeta sallallahu alaihi wasallam após o profeta ter urinado, não é? O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Ele salpicou água na sua parte privada. Ulama explicam quanto a esta prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, que tinha um propósito. O propósito era salpicar a água na sua roupa, com o propósito de afastar qualquer insinuação do Shaitan ou qualquer pensamento ou medo, não é, da urina pingar, não é, após a pessoa fazer o istinja. Após fazer o istinja, ele ter o receio de algumas gotas de urina terem saído devido a uma bexiga fraca que liberta algumas gotas de urina. Portanto, se a pessoa tivesse este tipo de pensamento, a mente lhe tranquilizaria, dizendo que é aquela gota da água que ele salpicou na sua roupa. Portanto, é desta forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, não é, após terminar a sua ablução. E, atenção, nós vemos algumas pessoas, depois de fazer o wudu, não é, estão no masjid, estão a fazer o wudu, depois de terminar o wudu, não é, eles salpicam água na sua roupa, na sua parte privada. O sunnah aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam era depois do profeta urinar. Quando ele tivesse esta percepção para cortar este tipo de pensamento, então fazia o wudu imediatamente após urinar, ele fazia a ablução, que o propósito, não é, era ao salpicar a água depois de urinar, era para cortar este tipo de pensamento. Não se aplica, o propósito não era, a pessoa, por exemplo, não foi à casa de banho, não urinou, ou está para fazer o wudu, salat al-asr, não foi à casa de banho, ele faz o wudu e salpica água na sua parte privada. Não é este, porque lá me explicam aqui qual era o motivo. O motivo era de cortar esta insinuação
não é, do Shaitan o pensamento de que algumas gotas tenham se escapado, algumas gotas tenham saído, não é, após a pessoa se purificar. Até uns dizem que a própria palavra intidah, uns consideram como fazer istinja utilizando água, porque nós falamos, quando estamos a falar aqui da purificação nos primórdios ainda destas lições do Abu Daud, quando falamos de istinja, as pessoas faziam istinja usando pedra, usando outros objetos para se purificarem. A posterior, as pessoas já tinham mais facilidade da água e, ao se purificarem, após aliviar as suas necessidades fisiológicas, já usavam água. Portanto, se lavando com água, cria ainda, não é? O molhado na roupa cria aquela sensação de que provavelmente algumas gotas tenham saído. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam salpicava a água para cortar este tipo de pensamento. E isto, obviamente, alivia a mente no salat, no ibada, quando o Shaitan coloca na mente da pessoa que provavelmente saiu algumas gotas, ou está a sair algumas gotas, o pensamento vê que provavelmente sejam aquelas gotas da água que eu salpiquei, e desta forma o seu waswasa, a sussurra de Satanás, desaparece com este sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.